Boa noite para quem já está aqui, Adriana, Sabrina. Oi, Sá, minha irmã está aqui. Família assim, né? A primeira a prestigiar. Obrigada, Sá. Marília, o doutor Rodrigo já está aqui. Vamos lá, doutor Rodrigo. Vamos lá. Doutor Rodrigo Santiago está entrando aqui com a gente na nossa live. Olá, meu amigo. Como vai? Tudo bem? Tudo bem? É com você? Tudo jóia. Estamos aqui na Então, luta, né? na luta de sempre. E essa live estava esperada aí para a gente falar um pouco sobre o que está acontecendo aí. Desde a última vez que a gente conversou, muita coisa mudou. E mais para você ainda, né? Que já está há 6 meses nessa luta aí. É pronto-socorro, é consultório, é telemedicina e Covid para Covid, 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 Covid. Então, depois desse tempo, queria saber um pouco do que você pode falar aqui para gente. Obrigada a todos que estão aqui. Eu só vou desativar aqui os comentários, porque senão fica passando aqui. E a gente, se alguém quiser mandar comentário aqui no Insta, pode mandar, que aí eu vou abrindo aqui no computador e vejo. A única coisa que tem que sair e voltar, né? Temos várias perguntas aí para responder hoje também, né? Tem as perguntas. A gente vai fechar com a medicina preventiva, que eu gostei muito, né, daquela questão de aumentar aí a nossa imunidade. Mas vamos começar então com esse panorama aí do que está acontecendo. Fala pra gente. Bacana, vamos lá. Mais uma vez, obrigado pelo espaço, tá? Pela parceria, Imagina. pela confiança. E é um prazer poder ajudar as pessoas aí com informações, né? De repente, para quem não me conhece, eu sou pneumologista, trabalho aqui no Tatuapé e formei em Marília, na Unimar, em 2007. Estou em São Paulo desde 2008, quando fiz clínica médica e pneumologia na Santa Casa. 2008, 2009, 10 e 11, aí acabei vindo para o Tatuapé, acho que 2012, por aí. E, poxa, desde realmente do início a gente já tinha conversado, né, tinha feito uma live, num panorama estava muito nebuloso ainda, né, e hoje em dia a gente está muito menos no escuro do que antes, né. Algumas coisas a gente já viu que caiu por terra, né, como por exemplo a cloroquina, já deu para ver por vários estudos que não funciona. Ivermectina, que virou uma, uma medicação da moda, não faz o mínimo sentido, porque nem estudo tem disso. E o pouco de estudo que teria realmente é mostrando a medicação in vitro. O que é isso? Medicação in vitro é quando uma medicação, ou uma droga, né, ela é usada em alguns testes no tubo de ensaio, no vírus, fora do organismo. Quando joga para o organismo, a gente percebe que mais de 95% dessas drogas, dessas medicações, não funcionam. E a ivermectina, para matar o vírus in vitro, seriam doses cavalares que a gente não está habituado a usar para matar o nosso piolho, para matar a nossa sarna, entendeu? Então, infelizmente, algumas coisas viram moda que não faz o mínimo sentido. Ah, pensei numa coisa agora. No começo, que ficou toda essa história, o pessoal falou do ibuprofeno. Como que tá isso? Não, não, não se Então, confirmou, não se comprovou ser ruim, não. porque bem no começo, Eu lá em... também, eu falava, ó, vamos evitar, né? Porque se a gente tem o dipirona e tem o paracetamol, para que usar o ibuprofeno e correr maiores riscos, né? Sim. Mas é mais uma das várias notícias desencontradas e alguns estudos muito ruins que a gente teve da China. Infelizmente, não dá para confiar em muita coisa que veio de lá nesse início. E aí, quando chegou na Itália, na França, chegou arrebentando com tudo, né? E no Brasil, acabou demorando aí um mês e meio, uns 2 meses, a gente já tinha alguma experiência do que eles estavam tendo lá nos Estados Unidos e na Europa. E, Até hoje, poxa, você ainda acompanha um pouco os protocolos de lá, né? hoje a gente já tem 6 meses só no Brasil, né? Então, Fora o que já está rolando no mundo, né? Já tem 8 meses no mundo. Então, algumas coisas a gente tem que saber que não dá para confiar muito, infelizmente, tá? Não dá para confiar muito do que veio da China, né? Eu não duvido que tenha muita gente, obviamente, boa, muita gente estudiosa, mas os estudos que vieram de lá mais atrapalharam do que ajudaram. nossa, Infelizmente, a própria cloroquina que a gente falou, ela entrou numa linha de guerra, numa batalha política tão triste, que realmente era uma medicação com potencial de funcionar, mas virou-se uma guerra tamanha que já era para ter morrido isso, e o pessoal ainda fica gastando tempo e dinheiro com estudo, com pesquisa, para tentar achar alguma coisa, sendo, Gisele, que não precisa. A gente tem sim algumas medicações que a gente verifica ter muita melhora,
Mas antes ainda de falar dessas medicações, eu quero falar que 80% das pessoas ficam bem, sem nada. 80% das pessoas ficam bem com dipirona e paracetamol, sem a necessidade de nenhuma outra medicação mais específica. Nem antibiótico, nada? Nem antibiótico, nem corticoide, nada disso. Agora, 5% realmente são as pessoas muito graves, que essas não tem nem escapatória, acabam indo para UTI, metade delas evolui muito mal. Agora, 15%, para fechar essa conta, esses 15% acabam precisando realmente de ajuda médica, seja no consultório, seja pelo pronto-socorro, seja tratando em casa, seja internada. E aí a gente vai avaliar se é o caso de usar corticoide, se é o caso de usar antibiótico, se é o caso de usar anticoagulante. A grande maioria das vezes precisa de fazer fisioterapia respiratória, exercício de fisioterapia, se é o caso de ficar internada, né? Então acaba avaliando criteriosamente cada paciente como um indivíduo, não no geral. É o que eu costumo falar assim, esse negócio de protocolo, de receita de bolo, se fosse assim não precisava de médico, né? Era só olhar o teste, deu positivo, então vou ali naquela receita de bolo lá que tá falando que é para tomar azitromicina, cloroquina, zinco, corticoide, pronto, vou tomar tudo, então não preciso de médico. Tá errado. A gente tem que individualizar cada um. Eu atendi famílias que todo mundo pegava junto, cada um com um tipo de medicação, cada um com um tipo de tratamento, né? Então, nunca antes foi tão individualizado como tem sido hoje, tanto a conduta quanto a hora de fazer os testes, né? Eu fiz um vídeo, achei que ficou bacana, o pessoal gostou também, repassou bastante. Quem quiser depois é só olhar no Instagram, mas para falar qual que é o teste no melhor momento para ser feito, né? A gente já vem percebendo que, infelizmente, o teste rápido não dá para confiar. Aquele de farmácia, de furar o dedo, eu não sugiro, não indico para os meus pacientes. Agora, o teste do cotonete, né, o SWAB, o PCR, esse acaba sendo um teste muito importante para a gente avaliar se o paciente está realmente com a doença, para a gente ver o que a gente vai ter que fazer de tratamento para esse paciente. Não adianta fazer no primeiro ou no segundo dia de sintoma, que a chance é gigante de dar falso negativo. Tá? E também não adianta fazer depois de 10 dias, que a chance também é muito alta de dar falso negativo. Então, eu costumo orientar meu paciente a fazer a partir do terceiro, quarto dia, até o oitavo. A gente já tem uma noção boa de ter grandes chances de, se a pessoa realmente estiver com coronavírus, de dar positivo. E detalhe... Você diz do primeiro sintoma, dos primeiros sintomas. A partir do primeiro sintoma. Então, a partir do terceiro, quarto dia do início dos sintomas. Né? Então, começou o sintoma no domingo. Então, domingo, segunda, entre terça e quarta-feira, fazer o exame. Tá? Até porque, se a gente for pensar, os sintomas são muito frustros, né? São vagos. Se de repente a pessoa come um churrascão muito gorduroso, toma muito cerveja no fim de semana, de repente tem uma diarreia, vai sair pensando que é diarreia por causa do coronavírus, às vezes não foi. Foi alguma coisa que comeu. Então, no primeiro dia de sintoma, eu tenho criança pequena, né? Tem até a fotinha delas ali atrás, mas se de repente vai brincar de almofadinha e levanta poeira, tá espirrando, espirra pra caramba, fala, meu Deus, tô com coronavírus. Não, espirrou porque tava brincando. O tempo agora mudou, né? Às vezes dá aquela travada. Assim. Então, assim, vamos pensar que o desespero de sair fazendo exame ou sair tomando medicação, que é pior ainda, no primeiro ou no segundo dia de sintoma, é um desespero descabido. Né? E quando saber o momento de procurar um hospital? Quando tá ruim, né? Se você tá ruim, ninguém é obrigado a adivinhar o que é um sintoma do coronavírus ou o que não é. Se tá difícil para nós médicos, né? Imagina para o paciente. Então, não é demérito procurar realmente o pronto-socorro, não é demérito procurar o médico, mesmo que seja por um sintoma besta. Deixa que nós médicos vamos avaliar se esse sintoma realmente é besta, se esse sintoma realmente a gente pode subestimar. Mas eu falo para os meus pacientes, nunca subestimem os sintomas. Deixa que a gente pensa nisso aqui, nós como médicos. Então, uma coisa que também mudou, né? Vou falando de panorama lá de trás, a gente falou que acreditava em umas medicações que infelizmente não funcionam. Temos outros que a gente sabe que funciona bem, o próprio corticoide, depois a gente pode falar um pouquinho mais, mas nunca façam automedicação. E isso é uma delas também, que você perguntou, quando é o pronto-socorro? Claro que não é para todo mundo sair no pronto-socorro desesperadamente, tá? Mas se está se sentindo mal, se está com algum sintoma, sempre procure um médico. Não tem que ficar esperando ficar grave, ficar ruim, né? Agora, o pronto-socorro nem sempre vai ajudar muito, no sentido de que, às vezes, o paciente pode ser cuidado em casa, pode ter o seu médico de confiança, de preferência um médico que esteja habituado ao coronavírus, que esteja estudando, que esteja
atualizado. Não estou falando que eu sou o melhor médico, longe disso, por favor. Mas um pneumologista, né? Um cardiologista que de repente esteja por dentro do assunto. Infectologista dificilmente tem consultório, mas se tiver de repente algum, tá entendendo? E aí sim, se de repente não tem essa possibilidade de marcar com o médico ambulatorialmente e tiver em dúvida, tiver se sentindo mal, tiver inseguro, procure sim o pronto-socorro, que você deve ser bem orientado, né? Que infelizmente, como é uma doença nova, e polêmica até certo ponto, algumas medicações, alguns tratamentos, não é todo colega que está muito atualizado em estudo. Então, sempre tentar procurar, indicação, costumo falar, né? Gisele indica, sabe bem disso, indicação é tudo, porque você vai indicar alguém que faça um bom serviço, que preste um bom serviço independente da área, né? Então, procure se informar direitinho para realmente cair na mão de um profissional que esteja habituado ao que fazer. Então, procure sim o médico, procure sim ajuda médica aos primeiros sintomas, mas não necessariamente no primeiro dia. Observe o primeiro, o segundo dia, tá se mantendo? Tá bom. Então, o terceiro, quarto dia já é o momento de sim de procurar o médico. Não tem que esperar 7, 8, 9 dias. Isso nunca, nem coronavírus, nem pneumonia em 2019, gripe em 2018, isso sempre. E assim, viu que tomou um remédio para dor de cabeça, não melhorou. Viu que teve vômito, não melhorou. A diarreia não passa. 2 dias sendo prostrado aí, não tem jeito, né? Exatamente, exatamente. Uma coisa é sair desesperado no primeiro dia de sintoma, tá? Tô com diarreia, tive 2 vezes hoje, tá? E, não, tô bem, só vim aqui por medo. Não tem nem exame para fazer isso. Agora, não, tô 2 dias com diarreia, ou realmente eu tô me sentindo desidratado, né? Prostrado, tudo bem. Às vezes o caso, dependendo principalmente da saúde da pessoa, pode deixar muito prostrado, muito para baixo. Às vezes sim, com 1 ou 2 dias, mas não é a maioria. A maioria das vezes, a partir do terceiro, quarto dia. Então, eu sou sim muito... eu brigo pelo tratamento precoce do paciente, mas não no sentido daquela receita de bolo igual para todo mundo. No sentido de começar realmente a cuidar do paciente desde o início e avaliando e aguardando os sintomas. Que meu paciente sabe disso, a gente vai acompanhando diariamente, mudou isso, mudou aquilo, então pera lá, agora é hora de fazer tal exame, agora é hora de pedir um exame de sangue assim, agora é hora de repente fazer uma tomografia. Uma coisa muito complicada é que raio-x não ajuda muito nesses casos de coronavírus. A tomografia é muito útil, né? Mas vai sair pedindo tomografia para todo mundo no primeiro dia? Não necessariamente. Né? Vale a mesma coisa para o teste. Então, o médico vai saber o momento adequado de fazer os exames, quais exames e quais medicações serem usadas. E você falou dos 80%, né? Eu percebo, conversando com os colegas, conversando com as pessoas, a gente tem muita preocupação, porque a impressão que a gente tem, nós leigos, é que o coronavírus ele é uma roleta russa, né? Então, a gente não sabe o que pode acontecer com a gente. E eu queria saber, como que a gente sabe que se pegar essa doença, que a gente não vai estar entre os 80%? Ótima pergunta. Não é tão roleta russa assim. Não? Infelizmente, não é tão roleta russa assim. Ufa. Mas a gente tem que fazer por onde, né? Então, o que você citou antes da gente começar a nossa conversa, medicina preventiva. A gente tem que cuidar da saúde para não ter que cuidar da doença. Isso é muito importante. Tá? Então vamos começar a cuidar da saúde antes de ter que ficar doente. Quando no início, mais uma coisa de mudança de panorama, né? No início todos os ambulatórios médicos de todo mundo fechou, parou para tudo. E eu e meu sócio, a gente falou, não, pera lá, a gente é pneumologista, a gente está ali de frente. A gente não está no pronto-socorro, não tem porque a gente começar a dar plantão na porta, sendo que a gente pode ajudar tanto ou até mais no consultório os pacientes que nos procurem, né? Então a gente mudou sim o foco naquela época, é verdade. A gente orientava nossos pacientes crônicos que estavam bem para não marcar as consultas de rotina, porque não era o momento ainda, a gente estava aprendendo, estava todo mundo vendo como que era, nem se usava muito máscara ainda, né? A verdade é essa. A gente tinha que deixar a máscara lá para os pacientes, a gente obrigava os pacientes a usar máscara, uma coisa até chata no início, e depois acabou sendo a obrigação de todos, como lei, né? Apesar de certos desembargadores acho que não precisam, mas tudo bem. Ri para não chorar, né? E aí a gente deixou o foco muito mais voltado, isso no início, tá, gente? Bem no início, entre março e abril. Muito mais voltado para 3 tipos de paciente.
que eram os pacientes que estavam com sintomas gripais em geral, pacientes realmente nossos que estavam com descompensação do quadro por algum motivo, a gente ia ter que saber o porquê, e paciente realmente primeira consulta que, sabendo que era asmático e sabia que seria o grupo de risco, gostaria de tratar para não ficar doente. Um paciente que tem enfisema, que sabia que foi fumante, gostaria de ver como estão os pulmões para não ter problema. Com o tempo, a gente foi avaliando que é possível sim ir retomando a vida, no sentido inclusive de cuidar da saúde com o médico ambulatorialmente, usando máscara, mantendo uma distância de uma cadeira para outra, que a gente vem fazendo isso no consultório, né? Com cuidado com as mãos, que a gente tem falado, e sim, cuidar da saúde, a gente viu tanto que é importante para que as pessoas cuidem das suas doenças crônicas, para que essas não descompensem e para que isso não seja um baita de um fator de risco. Então, assim, se a gente for olhar hipertensão, diabetes, cardiopatas, asmáticos e quem fuma ou foi fumante, ou DPOC, ou enfisema, eles são grupos de risco para evoluir mal com o coronavírus, certo? Certo. Só que, se tiver tratando direitinho, tem grandes chances de ficar bem. Isso é muito importante. Não é regra, né? A pessoa ter as doenças e mal. Não, não é regra. Por quê? Porque deveria ser regra a pessoa ter diabetes e estar bem controlado. Estando bem controlado, há grande chance de ficar bem. Eu já atendi no meu consultório que eu não precisei internar. Alguns casos que eu não precisei nem dar muita medicação para paciente de 90 e tantos anos, Gisele, que tem enfisema. E o paciente estava tratando direitinho, pegou do filho, o filho que, por sinal, não cuidava da saúde direito, infelizmente evoluiu muito mal, e o pai, com 93 anos, ficou bem. 93, né? Então, para não ser roleta russa, cuida da saúde. Uma coisa que pega muito, duas coisas que a gente tem visto pegar muito, e na quarentena é complicado, é obesidade e tabagismo. Ah, não, quando acabar essa quarentena eu paro de fumar. Ah, não, na quarentena eu tô comendo muito, não tô fazendo exercício. Se vira, emagreça. É o sujo falando de repente do mal lavado, mas eu tô na luta, perdi 13 quilos, eu sei que falta muito ainda, mas a gente precisa realmente emagrecer quem é obeso. Obesidade é um grupo de risco importante, independente da idade. E como controlar a obesidade, né, Gisele? Não tem como, você é obeso, você é todo inflamado. Né? Nós, como médicos, sabemos dos riscos que isso traz. Lá desde o H1N1, os pacientes obesos evoluíram muito mal e a gente tem percebido isso aqui agora. Então, muitas vezes o pessoal fala, ela morreu, ela era tão jovem, evoluiu mal. Tinha algum problema de saúde. E a grande maioria das vezes... Às vezes a família fala, não tinha nada, mas é porque às vezes não sabia também. Né? Quantas vezes a gente já conversou sobre a tal da bronquite na infância, né? Uhum. Tá cheio de gente que é asmático e não sabe. Então, a gente vê as pessoas evoluindo mal quando tem sim algum problema de saúde descontrolado ou desconhecido. A pessoa é obesa, muitas vezes ela é hipertensa, não sabe. Muitas vezes ela é pré-diabética, não sabe. Muitas vezes ela teve histórico de bronquite na infância, ela tem asma e ela não sabe que ela tem asma. E aí pega essa doença e evolui mal para burro. Aquele paciente, puxar a sardinha aqui para o pneumologista, aquele paciente que parou de fumar há 5 anos. Ah, doutor, eu parei de fumar há 5 anos. Eu parei de fumar há 10 anos. Eu parei de fumar há 20 anos. Aí você vai perguntar, mas fumou por 20, 30 anos. Gente, não tem como apagar o que ele fez de mal para o pulmão dele. Então ele tem enfisema, ele tem o DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Isso sem tratamento é grande chance de evoluir muito mal. Né? Então, como não fazer parte dessa roleta russa? Primeiro que não é roleta russa. Tá? A gente tem que saber que isso é muito claro, né, que as pessoas que estão bem controladas têm grandes chances de evoluir bem depois de pegar. Tá? E aí, sim, procurar saber, ter o seu médico de confiança para investigar direitinho, para ver como está a saúde, ao invés de ficar com medo dentro de casa, né? Procure sim o seu médico com segurança, saia usando máscara, não fica colocando a mão em tudo, faça os exames que ele achar necessário, para, se for o caso, tratar. Eu tive paciente, olha só que interessante, um paciente jovem, e não era meu paciente, ele passou a primeira vez comigo em janeiro, e passou porque ele teve uma pneumonia, ficou internado, sei lá, 20 e poucos anos. E aí eu fui ver, não é mais comum do mundo ficar tendo pneumonia. Realmente ele teve. Vamos conversar, papo vai, papo vem, tal, irmão asmático, bronquite na infância, fizemos aquele exame de soprar, que é a espirometria, distúrbio ventilatório obstrutivo leve. O que é isso? Uma alteração bem clássica de asma. Falei, você tem asma. Ah, mesmo? Será que é por isso que eu canso às vezes? Então tá bom. Começou a tratar a asma, era para ele voltar comigo em
acho que abril, coisa assim, acabou voltando em junho para pedir atestado para voltar para trabalhar, porque ele já tinha pego o coronavírus, nem soube que pegou. Nossa. O irmão dele teve, ele não teve nada, e aí depois ele acabou fazendo uma sorologia, a sorologia dele deu reagente. Ou seja, um grupo de risco asmático que evolui super bem porque ele estava em tratamento. Então, assim, tratamento de asma, né, a bombinha de controle, não é nada de Birotec e Atrovente, né, gente? É a bombinha de controle, de tratamento que tem que ser todo dia usado. E aí cada paciente tem o seu, cada pneumologista vai escolher a sua medicação para o paciente. A bombinha de asma protege contra o coronavírus? Sim. Assim como a medicação de pressão alta protege o hipertenso, a medicação da diabetes protege o diabético, porque estando bem controlado, essa pessoa tem menos chances de evoluir mal. Isso é muito importante. Medicamento, né? A gente vai falar da medicina preventiva, não só medicamento, mas alimentação, atividade física. Exatamente. Aí sou eu a suja falando, porque atividade física não tá fácil nesse tempo, né? É complicado. Mas a gente tem que caçar um tempo, tem que fazer as coisas, entendeu? Eu consegui emagrecer bastante, mas eu tô realmente pecando em atividade física. Eu sempre joguei bola 2 vezes por semana e futebol não tá dando para fazer. Não interessa, eu deveria tirar um tempo, tô fazendo minha culpa aqui, deveria tirar um tempo, fazer exercício físico em casa. Começar pela consciência, né? De saber. Exato, mas assim, todo mundo tem que saber e todo mundo tem que se cuidar. E né? não é só remédio, né? Isso que a gente está falando. É os 5 passos, né? Você gostou dos 5 passos, né? Sem remédio, né? Que é a água, que é a alimentação, né? São 5 passos, né? Que eu tenho falado pro pessoal, né? O pessoal pergunta assim, como que vai prevenir do Covid, né? Porque quer usar ivermectina para prevenção, né? Profilático. Pelo amor de Deus, isso não existe. Prevenção de não pegar coronavírus. Máscara. A sua máscara pode ser jeans, pode ser com desenhos fofos, como a Gisele vive mostrando aí. Pode ser cirúrgica. Máscara, porque a máscara você protege o outro e o outro usando a máscara ele te protege. E álcool gel, isso aqui por sinal até da Lutrofina. Depois a gente vai ter uma live com ela. Sua amiga, nossa amiga Lu. Nossa amiga. E álcool gel... E máscara, tá? Se tiver dentro de casa, lavar a mão com água e sabão. Não precisa ficar passando álcool gel dentro de casa. Só peguei aqui para mostrar, tá? Não fica passando álcool gel dentro de casa. E aí, assim você se protege de não pegar. Eu tô nesse meio há 6 meses, sem parar, vendo muitos pacientes, seja no hospital, sempre cheio, que não para de ficar cheio, e seja no consultório. Eu tenho 3 sorologias negativas. Eu não fiz nenhuma vez o teste do nariz, porque eu não tive sintoma em nenhum momento, então não tem por que fazer. E a sorologia eu fiz para saber se de repente eu tive algum momento sem saber e tal. Negativo. Então, é possível sim você não pegar tomando os cuidados necessários, os cuidados devidos. O distanciamento, no meu consultório, quem vai sabe. Eu estou na minha cadeira, ele está na dele. Infelizmente, aquele lance caloroso que são os brasileiros, que a nossa latinidade não dá para ter nesse momento, não dá para cumprimentar com um beijinho. Evitar até aperto de mão, sim, porque não é toda hora que você consegue ficar passando álcool gel. É o novo normal. Vai mudar depois? Esperamos que sim, o quanto antes, mas vai tempo ainda. Então vamos nos acostumando para a gente tentar ajudar. Então, a prevenção é isso, certo? Até brinco, aquele vídeo que eu fiz, né? Pensa que na mão tem cocô, porque se na sua mão tiver cocô, você não põe no rosto. Porque não adianta você ficar de máscara e ficar colocando a mão nas coisas todas e pôr no rosto. Aí você se contamina. Então, máscara e álcool gel. E para prevenir de evitar com a forma grave? Tem sim, são 5 passos que a gente vive falando, né? Tratar as doenças crônicas. Quem tem pressão alta, diabetes, asma, enfim, usar suas medicações direitinho. Se alimentar bem, a alimentação saudável, ela já vai te trazer as vitaminas e os nutrientes que você precisa, né? E, obviamente, evitar a obesidade, né? Através de uma boa alimentação. Beber bastante água, que eu estou fazendo aqui, né? A gente bebe água, a gente consegue manter um equilíbrio do organismo, a gente protege os nossos rins, isso é muito importante. Mulheres sempre esquecem de beber água, isso é um crime que vocês cometem com o corpo de vocês e com os rins de vocês. Lembrem sempre de beber água. 4, dormir bem. Isso é muito importante, as pessoas esquecem também. Porque na correria do dia a dia, hoje o estresse é o mal do novo milênio, né? Não é só o estresse, né? O estresse junto com a obesidade, o estresse junto com isso tudo. E aí as pessoas que não dormem bem, elas não conseguem recarregar as energias, né? Não recarrega a bateria. Isso cai a imunidade. A pessoa muitas vezes tem a apneia do sono, e a apneia do sono traz, além de não fazer com que a pessoa durma bem, ela traz a maior chance de ter eventos cardiovasculares, piorar a parte cardíaca com arritmia, hipertensão, aumentar a chance de derrame cerebral, infarto. Então, a apneia do sono, eu tenho.
eu trato. Então você que está acima do peso tem grande chance de ter apneia de sono. Você que ronca tem grande chance de ter apneia de sono. Procure um médico do sono. Isso é muito importante. Até para manter, obviamente, a boa imunidade para não evoluir mal com alguma doença infecciosa, principalmente. E o quinto passo, ser feliz. A felicidade é fundamental. Então, saúde mental nesse momento é Aí entra a muito saúde importante. mental e que a pessoa também pode procurar ajuda, né? Deve. Sim, deve, não é. Poxa, uma coisa assim, sou meio ansioso. Tudo bem, isso não te atrapalha. Agora, se é uma ansiedade que atrapalha, não tem que ter vergonha de procurar um psiquiatra. Se de repente está muito deprimido, não está fácil para ninguém essa quarentena, gente. Tá? Várias pessoas que nunca precisaram de procurar ajuda psiquiátrica procuraram, isso não é demérito, não é vergonha nenhuma. Vamos tirar daquela cabeça que os mais antigos falavam muito, né? Que psiquiatra é médico de doido. Para com isso. Não tem nada a ver. Psiquiatra é médico de quem está com depressão, de quem está com ansiedade, de quem tem um transtorno bipolar, de quem tem esquizofrenia e por aí vai, E tem né? muitos postos de saúde, aliás, a maioria deles, nós, o nosso público aqui, dos nossos seguidores, a maioria aqui do Tatuapé, né, da região, os postos de saúde aqui são muito bons, né? E acredito que tem vários lugares também que a medicina pública no nosso país é bem triste, mas a gente também tem que valorizar os bons profissionais. Conheço ótimos nutricionistas, psicólogos de postos de saúde, Sim, né? sim. Então, vale a pena procurar, Eu, saber. eu sempre falo que muitas vezes o mesmo médico está no SUS, ele está no Sírio. Sim, Tá? Eu tô hoje no SUS, depois de mais de 5 anos, um projeto me conquistou, eu estou fazendo um atendimento ambulatorial de pós-Covid, olha que bacana. A gente vai até falar um pouquinho disso. Em isso é. Guararema, é um ambulatório de pós-Covid de Guararema. Obviamente, eu não recebo mesmo tanto do ponto de vista financeiro que eu receberia no consultório e tal, mas assim, sabe o que é projeto que te enche os olhos, que te dá ânimo? Fala, poxa, que legal. Eu estou me sentindo muito útil lá. Então, eu falo, o mesmo médico que está no Sírio, está no SUS. A diferença é a estrutura que ele tem. E lá me deram uma Uhum. estrutura muito bacana. Os lugares que eu já trabalhei, poxa, eu trabalhei no Jaçanã, trabalhei no Pimentas Bom Sucesso, lugares de periferia, alguns lugares até perigosos. E, E tem Oi? Desculpa. e nesses lugares tem ótimos profissionais. Sim, mas tem uma hora que você sai, porque a estrutura é tão Sim, ruim que você cai sim, fora. entendi. Agora parece que melhorou um pouco em alguns lugares, mas enfim, vamos sim dar devida atenção e carinho para o SUS, porque fica essa brigaiada política e na hora da gente cobrar nossos governantes, seja que você votou ou que você é contra, não interessa, todo mundo tem direito de cobrar. E cobre realmente que o SUS seja olhado com mais atenção. Porque também é muito bacana você ver que os hospitais de campanha tiveram um grande número de vidas salvas, isso foi muito bacana. Só que tem que se funcionar também o pré, o antes, a medicina preventiva. A hora de prevenir que essas pessoas não evoluam com a forma grave. Como? Mantendo um bom controle das doenças dessas pessoas, né? Mantendo um bom acompanhamento psicológico, emocional, nutricional, de repente, né? Então a gente tem que cobrar que isso realmente funcione. A gente deve ter visto várias postagens aí na internet, né? Nas redes sociais, os pacientes nos Estados Unidos, por exemplo, que sobreviveram, eles vão ter que pagar a vida, porque lá não tem SUS, né? O Obama na época até tentou fazer o Obamacare, né? Que seria tipo um SUS deles, e não deu certo. Lá eles estão devendo horrores. Aqui o paciente que for para o SUS não vai estar devendo nada. Então vamos sim dar atenção e importância e cobrar dos nossos governantes que quem está trabalhando lá tenha condições de fazer uma boa medicina. Que não tenha duas medicinas diferentes, a do Sírio e a do SUS. Isso é um absurdo, né? É. E a gente falou um pouco do pós-Covid, né? Quais são os cuidados para quem já pegou? Algumas pessoas ficam com sequelas. Essas sequelas, elas são comuns? Como que é? Isso é muito importante, como eu falei, parabenizo muito o pessoal lá do SUS de Guararema, porque eu não vi nenhum outro lugar, inclusive lugares de rede particular, privada, não pensaram muito nisso não. A gente faz individualmente, né, no consultório, mas é muito legal esse projeto. O que é, gente? O pós-Covid, a gente tem que pensar que o paciente que teve Covid, principalmente o que teve sintomas, tá? A grande maioria 80% que não teve sintoma nenhum, geralmente não evolui grave, a gente ainda está aprendendo. Então, se você tem condições de procurar um médico para avaliar o pós-Covid, né, para avaliar se está tudo bem, entre aspas, fazer um check-up para ver se está tudo em ordem, pô, procure, vale a pena. Principalmente quem é grupo de risco e passou ileso, né? Um obeso, um tabagista ou ex-tabagista, as pessoas já têm as doenças que a gente já falou, né? Agora,
As pessoas dos outros 20% que sobreviveram, né? Que eu gosto de falar que não são sobreviventes, são vitoriosos. Porque sobrevivente dá muita dramatização. Eu gosto de falar vitorioso no sentido de alegria mesmo, né? E os vitoriosos, que geralmente fazem parte desses 20% que tiveram doenças mais graves, com necessidade ou de antibiótico, ou de corticoide, ou de anticoagulante, ou de tudo isso, né? Esses precisam procurar um atendimento especializado. E geralmente não adianta procurar alguém que de repente não esteja habituado ao atendimento do coronavírus, porque tem muita coisa nova saindo. O que eu sei hoje, eu não sabia há 4, 5 meses. Tá entendendo? Então tem que ser alguém que realmente esteja habituado. Geralmente, pneumologista está muito por dentro do assunto, cardiologistas que estejam realmente por dentro da parte de Covid, alguns geriatras, porque pegam muitos velhinhos que tiveram Covid, né? Então é bom ver isso aí, porque tem alguns exames que são muito importantes. A prova de função pulmonar, que é um exame de soprar, para a gente avaliar como que está o funcionamento dos pulmões. A gente sabe que tem muitos pacientes que têm sequelas pulmonares. E essas sequelas podem limpar. Eu tenho paciente que limpou a tomografia, graças a Deus, assim como eu tenho paciente que ficou alteração. Então a gente vai avaliar através desse exame como que ficou o funcionamento dos pulmões desses pacientes. É importante fazer uma tomografia posteriormente, e aí vai depender do médico avaliar se vale a pena fazer 1 mês depois ou até 3 meses depois, para dar tempo de dar uma limpada, entre aspas. Né? Limpada que eu falo, gente, porque a imagem fica muito alterada, né? Por toda a inflamação e a infecção. Então tem um tempo para poder melhorar, a gente chama de resolução das imagens. Ecocardiograma, porque a gente tem visto muito também pacientes com alterações cardiológicas pós-Covid, então é importante ver se está tudo bem com a parte cardíaca. E nos exames de sangue, é muito importante que a gente avalie a possibilidade desse paciente ter algum problema de coagulação. Tem um exame que chama dedímero. Seria até irresponsável falar para o pessoal sair cobrando dos médicos que peçam esse tipo de exame. Mas eu falo para o pessoal se informar de procurar alguém que esteja realmente habituado com isso, porque tem alguns exames que a gente avalia que o paciente tem uma maior chance de ter alteração e distúrbio de coagulação. Isso causa trombose na perna, causa embolia pulmonar. O seu colega, que eu gostava dele pra caramba, o Rodrigo Rodrigues, né, o repórter esportivo. Eu fiquei muito mal, eu me emociono até hoje de falar, porque eu conheci pessoalmente, não era meu paciente, nada disso, mas conheci na noite, digamos assim, né, e ele tinha uma banda muito bacana, eu ganhei das mãos dele um DVD da banda dele, de rock, e era um cara muito bacana e morreu com 45 anos. Ele teve uma trombose cerebral pós-Covid, ou seja, foi mais uma alteração de coagulograma. Nossa, mas tão novo, mas era obeso. Então, as coisas vão se explicando. Eu não posso ser aqui irresponsável e falar, se ele tivesse fazendo isso ou aquilo, não teria acontecido. Não sei, eu não era o médico dele. Eu não sei se ele de repente já estava fazendo. Mas a gente tem que ir aprendendo nas coisas que paciente como ele é um grupo de risco importante que deve ser acompanhado de perto através de exames. Pode até não estar internado. Eu tenho muitos pacientes, a grande maioria no interno, tá, Gisele? A grande maioria dos pacientes a gente vai combinando de fazer os exames laboratoriais, conforme eu vou ver nos dias, piora a clínica para ver se é o caso se for o caso, internar ou não. Fisioterapia, os profissionais da fisioterapia são muito importantes. Não só nesse momento, em todos, né, cada um para a sua área, mas nesse momento muito, porque a gente consegue evitar algumas internações fazendo sim os exercícios de fisioterapia. Então isso tudo, olha só, o paciente teve Covid, a gente tem que ver se não tem mais nada para acontecer. Às vezes o paciente tem alta do hospital e não segue o que a gente orientou de procurar o consultório para fazer a avaliação. 2 semanas ele volta interna de novo, com embolia pulmonar, com infarto. Isso acontece, né? Por quê? Não foi atrás de ver o acompanhamento que deveria ter sido feito. Fica aquela, daqui 1 mês eu vou. Não é daqui 1 mês, é agora. Né? Então esse acompanhamento pós-Covid é importantíssimo. As pessoas que tiveram, ótimo, parabéns, eu bato palma para todas elas que já tiveram e já venceram, mas é muito importante o médico que esteja habituado a isso, que cuide dessa pessoa, verificar quais são os exames. E a gente tem realmente mais preocupação com essas questões, né? De trombose, a gente olha muito para a questão da perna, muitas vezes a gente faz ultrassom dos membros inferiores e o eco por causa do coração, a tomografia de tórax, como eu falei, a prova de função pulmonar, e os exames laboratoriais para a gente ficar mais seguro de ver se é o caso de entrar com alguma medicação ou outra, no sentido de anticoagular esse paciente.
19h35, se deixar a gente vai embora aqui, né? Eu falo demais, desculpa. Fala, que é uma maravilha, a gente pode aproveitar e perguntar tudo que você vai falando mesmo, muito bom. Vamos para as perguntas do pessoal? Vamos lá. Eu fiz o post lá no Instagram, falei para o pessoal deixar as perguntas. Ó, o Agostinho Sato, ele perguntou quais são os motivos de algumas pessoas serem assintomáticas e outras terem quadros mais graves, que você já falou um pouco sobre isso, né? Falei um pouco, que é a questão, quem evolui mais grave geralmente tem algum problema de saúde descontrolado ou até desconhecido. O grande problema é desconhecido, né? Porque descontrolado, recentemente eu perdi um paciente no hospital, né? Um querido, mas ele tinha 90 e tantos anos, hipertenso, diabético, DPOC e com coração muito grande. Então, assim, realmente foi um caso difícil, né? A parte da cardiopatia dele era complicada, apesar de todas as medicações. Mas ele tinha muitos problemas de saúde, né? Agora, o paciente jovem, geralmente você vai ter que caçar alguma coisinha para tentar explicar o porquê dele ter Isso que eu ia falar, ficado porque ruim. eu ouvi muito assim, ai, morreu, tinha 45 anos, não tinha nada. O Rodrigo Eu Rodrigues não ouvi tinha nada? muito isso, Então vamos lá, né? o Rodrigo Rodrigues. Ele era obeso. Ele era obeso. Às vezes você pega, eu cansei de ver também foto, 20 anos, você vai olhar, era obesa. A gente tem mania de subestimar a obesidade para querer ser delicado, ser bonzinho. Eu tô falando como obeso, tá, gente? Tá? Então deixar isso bem claro. É de gordo para gordo o assunto aqui É agora. um obeso consciente, doutor Rodrigo? Totalmente, eu tô na luta, eu tô tentando conseguir Tá emagrecer certo, o bastante. primeiro Mas tem passo. mais, O primeiro passo exato. é sair da negação. Já foram 13 quilos. Eu estava pior que isso. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: não existe muito esse negócio de sou obeso, mas estou feliz. Claro que você pode ser feliz, lógico, mas você tem que avaliar se a sua saúde está boa. Né? Então, eu não estou falando para uma pessoa que tem realmente os níveis glicêmicos ótimos, que tem a frequência cardíaca boa, o coração tudo bem, a pressão boa e está acima do peso. Às vezes um acima do peso, um sobrepeso não é problema. Obesidade, grau 2, grau 3, que popularmente o pessoal chama de obesidade mórbida, isso é impossível de não trazer problemas de saúde, né? Eu acho que a pessoa sobrepeso nunca fica só no sobre, né? Acaba subindo. Acaba subindo a isso, aí vira obesidade 1, né? Então, muitas vezes é isso. A gente tem que sim pensar nas doenças que essa pessoa tem e às vezes ela nem sabe que tem. Sim. Existem, sim, algumas pessoas que têm problemas de saúde e estão bem controladas e não ficam com grandes complicações. Também tem a questão genética, que aí essa parte eu começaria a viajar na Tem de maionese tudo, aqui, né? Porque é tão né? universo tão grande, é tanta E ele gente, está aprendendo. são Mas o tantas que é pessoas fato é contaminadas. isso. Exato. O que é fato é isso. Quem tem doenças crônicas desconhecidas sem tratar, ou mesmo conhecidas com mau tratamento, com mau controle, essas vão evoluir mal. Então, cuidem da sua saúde. Antes de ficar doente, eu gosto de falar disso. A Rose Miranda, ela perguntou, quem já teve Covid pode ter novamente? Pergunta de US$ 1 milhão, né? Não temos essa certeza ainda. Eu costumo falar assim, pega um país sério como a Alemanha, que já venceu isso, e todo mundo continua de máscara. Antes eu dava até o exemplo do Japão, mas o Japão eles sempre usaram máscara, então não serve de exemplo, né? Mas a gente não tem essa certeza ainda. Né? Rodrigo, acredito que a gente não pegue de novo. Alguns estudos estão levando a isso, mas a gente não tem essa certeza. Então, enquanto a gente não tiver certeza, vamos tomar cuidado, sim. Né? Vamos andar de máscaras, vamos tomar cuidado com as mãos, mas não necessariamente vamos ficar enfurnado em casa. Aquele negócio de fica em casa, eu falava lá atrás, já passou. Agora é hora sim de retomar a vida com responsabilidade. Retomar o trabalho, retomar as atividades, né? Mas assim, você vai pra balada? Primeiro que não pode nem abrir balada. O jogo de futebol, tá tendo agora as finais da Champions League, tá tendo as finais da NBA, teve a final do Paulistão. Não pode ter público realmente, né? A gente tem que ter responsabilidade nessa questão. Agora, eu acredito que não pegue de novo, mas como não temos certeza, eu como médico eu tenho que falar, não sabemos, né? E vamos continuar os cuidados. Tem algum caso de saber da pessoa fez sorologia, já tinha pegado e tá contaminado de novo? Tem caso, mas sabe o Tem? que é? Imagina que, eu não sei o número agora, tá? Mas quantos milhões de pessoas já tiveram, já se recuperaram
E aí, Entendi. para de repente falar de uma na Coreia do Sul, uma na China e parece que uma em Ribeirão Preto. É difícil, né? 3 em quantos milhões de pessoas? E aí a gente começa a ver. Os testes, como eu falei, não são os melhores do mundo, né? Tem gente que de repente faz a sorologia, teve o PCR positivo, teve sintomas sugestivos e a sorologia de repente dá não reagente. Meu Deus, sinal que não está então imune, não tem o anticorpo. Às vezes a resposta celular da pessoa não gera o anticorpo, porque a célula resolveu sozinho o problema. Nossa, então E a aí, coisa é confusa é aí, né? Tá difícil bom. para nós interpretarmos, imagina para o leigo. Por isso que eu falo, o exame é complementar, né? Então Tá. não tem que todo mundo sair fazendo exame. Então, assim, de repente tem alguma diferença de interpretação no resultado do exame e que aí fica pensando que ele teve de novo. Eu já tive um paciente que fez o PCR, que não teve sintoma nenhum, tá? E depois ele foi ter a doença, sei lá, depois de 3, 4 meses. Eu falei, desculpa, mas eu não acredito que esse seu PCR lá atrás foi de verdade. Eu acho que trocaram, eu acho que contaminaram, e eu acho que agora sim você teve. Eu tô falando certeza? Infelizmente não. Tô falando eu acho. Então, não tem caso confirmado de reinfecção. A gente tem sim muitos casos, por isso que volto a dizer da importância do pós-Covid, de complicações do Covid, que aí pode ser complicado por meses. Né? A pessoa pode ficar com falta de ar por meses, a pessoa pode, de repente, ter fragmentos do vírus nos pulmões e, de repente, tem uma. Agora o tempo está ruim e tem uma sinusite ou tem uma exacerbação do seu enfisema, dá uma tossida, de repente sai alguns fragmentos dos vírus mortos que não são transmissores, porque o vírus morto não passa mais, e aí sai no PCR e vai pensar que ele está infectado de novo. Não necessariamente. É complexo pra caramba. Então é difícil para nós médicos, imagina para o leigo. Por isso que eu falo, tenha o seu médico de confiança para tirar esse tipo de dúvida. Tá. A Maísa, ontem, a gente até você respondeu um pouquinho para ela, mas eu acho que é legal a gente falar da pergunta dela, até para você falar aqui para todo mundo que está assistindo. A Maísa fala assim, Maísa Rise, eu fiz bombinha 5 anos. Esse ano o médico disse que não precisa mais. Mas a rinite e a sinusite ataca no frio. E ela já fez 5 cauterizações, porque o lindo nariz dela parece um chafariz. Meu nariz, ele parece muito mais a chafariz. Essa é da nossa época, hein? Essa é. Então é o seguinte, talvez não seja da dela, né? Mas É verdade. o lance é o seguinte, rinite e asma. 30% de quem tem rinite tem asma. E 70% de quem tem asma tem rinite. Então, primeiro, tem que ver qual que é essa bombinha que ela falou. Se a bombinha for da rinite, geralmente a rinite é realmente sazonal. O tratamento da rinite, você vai usando geralmente corticoide nasal. Lavagem nasal é bom para todo mundo, todo dia, sempre, tá, gente? Sempre. Agora, o corticoide nasal, ele geralmente é indicado em ciclos de tratamento, em momentos de descompensação. E geralmente esse tempo descompensa, né? Agora, asma é uma doença que não tem cura, mas tem controle e tem como ter uma vida completamente normal desde que trate diariamente, todo dia, direitinho. A Gisele tá aí, não me deixa mentir, né? É verdade. Não, e posso até falar a questão dos meus filhos, que fiz a telemedicina com o Dr. Rodrigo, que a gente é amigo assim, mas a gente não se conhece pessoalmente, né? Verdade. E quando se conhecer, não vai poder se cumprimentar direito, né? Vai ter que ser assim do mesmo jeito. Então vai dar aqui mesmo. E os meus filhos asmáticos, quando eram crianças, não tiveram mais episódios e a gente está fazendo acompanhamento. O doutor Rodrigo está cuidando dos dois. Fico mais tranquila. Quando eles querem, ficam com preguiça da bombinha. Gente, ó, o corona tá aí. Vamos se prevenir. É Então, verdade. realmente, Faz a diferença gente o tem que... tratamento. Então, a bombinha dela, se o médico, no caso, falou que ela não precisava da bombinha do nariz, tudo bem, pode até ser. Mas se ele falou que não precisava da bombinha da asma, isso já é mais complexo, porque a grande maioria precisa sim sempre. Alguns realmente podem ficar sem necessariamente usar o resto da vida, tal, mas a grande maioria precisa. Então, é difícil responder por conta disso, mas o que eu já oriento? Se tem algum histórico de bronquite, que as pessoas às vezes não ligam bronquite com asma, né? Se tem algum histórico de bronquite ou asma, procure um pneumologista. Não pode ficar sem tratamento, muito menos nesse momento que a gente está vindo aí massas polares, né? Vai vir um frio do caramba e num momento de coronavírus. Então, é aquele negócio de paciente evolui mal porque tinha uma doença que não sabia, né? E aí não estava tratando, fica ruim. Então, se for asma, não pare de usar sua bombinha até marcar com o pneumologista. Se for rinite e está descompensando, poxa, já faça sua lavagem nasal com soro fisiológico, depende do seu corticóide nasal para ficar bem controlado.
E se cuidar, né? Assim, evitar tomar muita friagem. Sabe que tem alergia a uma coisa, a outra, tomar cuidado para não ficar confundindo. Porque qual é a minha preocupação, que eu até falei na outra live com você e a gente conversou ao telefone? A gente tem medo de agora confundir. Porque se os meninos começarem aqui em casa, ai, tô com falta de ar, tô com falta de ar, eu já vou me desesperar. Se eu tô fazendo já esse acompanhamento com você, você sabe o tempo que eles estão fazendo a bombinha. Você tá acompanhando. E de repente você fala, não, calma, né? Então, mais uma vez, a gente está batendo nessa questão aqui da medicina preventiva, uma porque é o nosso tema de hoje, né? E outra porque é um jeito da gente tomar cuidado sem ter que ficar se entupindo de remédio também, não precisa ficar gastando dinheiro com remédio, né? Então, é importante que a gente sempre lembre aqui. Lembrando os 5 passos, né? É legal que eu vendo, entre aspas, essa ideia dos 5 passos para boa imunidade, e que não é só boa imunidade contra o coronavírus, é contra a pneumonia, é contra o H1N1, influenza, resfriado, é contra tudo. Então, os 5 passos, gente, o que vocês vão gastar de dinheiro isso aqui? Os remédios que você tinha que estar usando realmente para as doenças crônicas, né? Repito, pressão alta, diabetes, asma, enfisema. Beber, se alimentar bem. Poxa, alimentação saudável, bacana, gostei. Alimentação saudável, né? 3, beber bastante água. 4, dormir bem. E 5, ser feliz. Eu não estou vendendo aqui o elixir da vida eterna, só quero que o pessoal realmente leve a sério a vida, né? Para realmente ter qualidade de vida e diminuir a chance de evoluir com gravidade dos seus quadros de alguma infecção, né? Então, 5 passos para boa imunidade são importantíssimos nessa questão de medicina preventiva. Aqui, ó, bom o controle das doenças crônicas, se alimentar bem, dormir bem, ser feliz. Eu tô tampado aqui o terceiro? Qual que é? O terceiro, beber bastante água. Beber bastante água. Eu vou colocar aqui o copo d'água para lembrar. Isso aí. Vamos lá para a pergunta da Thalita. Aliás, falando em obesidade, a Thalita, minha irmã, tem um canal, tá aqui no Instagram como Metabolicamente. Ela dá umas dicas super legais de alimentação, compartilha um conteúdo bem legal, viu? Depois eu vou te passar também o conteúdo dela. Ela pergunta o seguinte: máscaras de pano sendo o tempo todo tocadas para arrumar, não é pior do que não usar? Boa pergunta, eu até falei um pouquinho disso, né? É péssimo, né? Para as outras pessoas, tudo bem, porque você está ajudando as outras pessoas usando a máscara e protegendo-as. Agora, você não está se protegendo em nada, porque se você está usando máscara direitinho, né? E aí você fica toda hora se contaminando e arrumando a máscara, arrumando o óculos, coçando o nariz, você se contamina. Então, aquela brincadeira que eu faço, né? Finge que na sua mão tem cocô. Porque se na sua mão tiver cocô, você não vai colocar no rosto. Se você precisa, às vezes a gente precisa coçar o nariz, arrumar o óculos, tal. Se você precisa, limpa a mão, higieniza com álcool gel, aí arruma o que você precisa arrumar, né? Uma dica, o óculos, né, às vezes embaça. Eu sei que é complicado isso. Então aprendi isso com o Dr. Bactéria. Uma gotinha de detergente em cada lente e enxugar a seco, ou mesmo sabonete ou sabão e enxugar a seco. E aí diminui a chance de embaçar. Porque você está respirando a máscara, embaça o óculos, já ajuda, né? Na sua live com o Dr. Bactéria, ele falou um pouco das superfícies e principalmente as compras, né? Não teve uma... Sim. É que, na verdade, é o seguinte, a gente tinha muito medo dessa questão do quanto o vírus fica na superfície. Eu tô cada vez com menos medo, né? Porque, olha, pegar em casa... É um saco! Do mercado, com aquele monte de coisa. Gente, você já vai ao mercado com medo, usa a luva, e a chave, e o carro, e o elevador. Chega aqui ainda tem que lavar tudo. Cadê? Eu tô com um paninho aqui também. Nossa, muito chato. Tem a máquina de lavar louça, a máquina de lavar roupa, mas tem que ter a máquina de lavar compra, né? Nossa, gente, olha. Mas assim, a gente tem visto que apesar sim do vírus ficar 5 horas numa superfície, 9 horas na outra, talvez a chance dela nos infectar não é tão alta assim como pessoa para pessoa. Então, o Bactéria falou umas coisas legais, que os cuidados que a gente tem que ter com as compras, a gente já deveria ter para sempre, desde sempre. Eu fiquei muito tempo com medo de comida japonesa, porque comida japonesa não é cozida, não sei o que estou fazendo, não sei o que está fazendo e tal. Então, claro, o ideal, se for comer, é que
vai em algum lugar, peça, né? Não tá dando para ir várias vezes, mas peça em algum lugar de confiança, que você saiba que quem trabalha com asepsia, né? Higiene, de máscara e tudo mais. Mas não tem nenhum caso realmente relatado de que você pegou o coronavírus através de alimentação, né? E se tiver, como que a gente vai comprovar também? Quem não fala que você pegou no elevador ali, porque você apertou e meteu o dedo no nariz na mesma hora? Tem que Então, ser, algumas tem que coisas. ser tudo muito rápido, né? Precisaria ser Então, coisa. A pessoa as tossir chances. contaminada, Sim, tossir contaminado e você lá na mesma hora. Então, assim, fica ali, às vezes, o vírus na superfície? Fica. Mas a quando tem chance muita existe. gente, né? Exato, a chance existe, mas é menor do que de frente a frente, uma pessoa para outra. Às vezes pessoas me perguntam, doutor, eu tive contato com quem estava contaminado. Tá, mas você teve contato como? Onde? No trabalho. Tá, no trabalho estava todo mundo de máscara, não estava? Tava, então e daí? Você abraçou essa pessoa? Não. Você cumprimentou essa pessoa? Não. No refeitório, na hora de comer, vocês estavam comendo juntos? Não. Então não tem problema nenhum. Porque se fosse assim, eu estaria contaminado já há muito tempo, porque todo dia eu mexo com gente assim. Não é verdade? Então, a Uhum. diferença é se você teve contato com alguém que teve e vocês estavam sem máscara. Se teve contato com alguém que teve, os dois se abraçaram, Tomaram no né? mesmo copo, tossiram. Tomaram no mesmo copo. Eu vou até dar uma curiosidade, né? Isso, pelo amor de Deus, isso não é regra, mas um amigão meu tomou do copo do cunhado sem querer, o cunhado deu positivo. Como eles não tiveram sintoma, eu falei, não precisa fazer o exame do nariz, porque é incômodo, é caro, espera, quando tiver sintoma a gente pede o exame, mas vamos observar aí 2 semanas. Ele ficou 2 semanas de isolamento e não deu, e não pegou, né? Então assim, poxa, ele bebeu do mesmo copo da pessoa que teve. Então, tem o risco? Claro que tem o risco, a gente tem que evitar, obviamente, mas o risco é muito maior, realmente, você está falando perto da pessoa, você está abraçando a pessoa, do que se você está a uma certa distância, né? Então a gente vai ver, às vezes, as pessoas começarem a se encontrar na parte social. Se de repente, na hora de comer, cada um está numa ponta da mesa, eu não vejo grandes problemas, né? Obviamente, tendo a responsabilidade de saber se está com sintoma, é para evitar encontrar as outras pessoas, mas se não está, Agora a gente está aprendendo muito nesse tempo. Esse, muito. esse jeito, né, dessa limpeza, o álcool gel, a máscara por um tempo que a gente vai ter que usar. Sim. Outras doenças também a gente vai acabar evitando, né? Então é Já uma está mudança evitando de bastante. cultura. Então. É, então é uma mudança para o bem, né? Uma coisa interessante, você falou isso, saiu agora, a gente está assistindo muita aula online, né? E alguns dados numa aula de pneumologia que eu vi, diminuiu esse ano no inverno, se bem que está tendo inverno ainda, mas diminuiu esse ano, se bem que a gente já está quase em setembro, né? A gente costuma falar em junho e julho, diminuiu esse ano 30% de exacerbação de DPLC, exacerbação e descompensação do enfisema. Diminuiu. Por quê? Porque os velhinhos que têm enfisema ficaram em casa. E as crianças que, porventura, passavam as doenças para os velhinhos, não tiveram contato com as outras crianças para ficarem doentes e levar essa doença aos velhinhos, os vírus. Então, não só pelo Covid, como também pelo influenza, pelo rinovírus, que costuma descompensar o paciente que tem enfisema pulmonar. E outra, aquela expressão, né, quem tem medo. Então, o pessoal que tem enfisema fala, meu Deus, quem tem enfisema morre mais de coronavírus, vou usar direitinho minha bombinha, vou usar direitinho minha medicação. Então, olha só o tanto de coisa que a gente começa a avaliar que a gente pode, de repente, começar a mudar daqui para frente. Os japoneses que eu citei agora, eles têm uma mania já de usar máscara, principalmente quando tem alguém com sintoma. Porque a gente sabe que todo mundo tem que continuar trabalhando, a economia tem que girar de todo lugar. Então, muitas vezes os japoneses usam máscara quando tem algum sintoma de resfriado que ainda assim eles consigam trabalhar. Talvez aqui no Brasil a gente comece a pensar em algumas orientações para pacientes que têm enfisema, que eles têm mais chance de descompensar e que nesse momento do inverno não seria muito legal ficar com os netinhos. Deixa para ficar com os Sim. netinhos num outro período, né? Ou mesmo fique mais com máscara, com cuidados, porque é um número considerável, uma queda de 30% de descompensação em quem tem enfisema, porque estão presos em casa, mas também porque está cuidando direitinho do seu enfisema, usando bombinha. Os seus netos, que porventura até moram com eles algumas vezes, não estão tendo contato com as outras crianças doentes, né? Então não estão levando isso para casa. Então tem várias coisas que a gente pode começar a olhar o copo meio cheio ao invés do copo meio vazio para aprender. Tem muita coisa de aprender
E volto a dizer, medicina preventiva, cuidar da saúde, isso é o que a gente mais tem que aprender. Se tem uma A coisa que gente, nessa live eu quero que fique, é isso, né? Vamos cuidar da saúde para não ter que cuidar da doença. a gente não quer deixar, não quer romantizar, não quer esquecer dos 105 mil mortos, né? Hoje já são 105 mil, né? E a gente não pode esquecer que realmente tem muita gente que não tem condição, tem muita gente que não tem conhecimento, tem muita gente que, né, que acabou não sobrevivendo a essa doença, né? Então a gente não pode esquecer também dessas pessoas. Nem tudo é uma maravilha, enfim. Realmente o negócio é sério, mas a gente tem que agora ter consciência por tudo que você está falando, né? Importante agora é essa consciência, esse cuidado, Aprender, né? aprender e tirar proveito da crise, que é se cuidar, né? Conhecer a sua saúde e saber que você precisa se cuidar. A última pergunta veio pelo direct, ela não está lá nas perguntas. Então, como eu recebi pelo direct, eu vou só te fazer aqui. Eu vou falar o nome da pessoa. A pessoa, ela chega da rua, ela trabalha o dia todo. Aí ela chega em casa, ela toma banho, ela deixa o sapato lá fora, ela tira a roupa, enfim, toma banho completo. Eu tenho usado o cabelo preso no trabalho, porque eu estou trabalhando 8 horas por dia. Eu uso o cabelo preso quando eu não vou, porque meu cabelo é muito, eu não tenho como lavar todos os dias. Então, o dia que eu não vou lavar, eu faço um coque e deixo ele o tempo todo preso, né? Troco as máscaras, né? De 2 em 2 horas. E essa pessoa está perguntando: se eu chegar do trabalho, fizer toda essa higienização, as pessoas que estão na minha casa desde março, e eu tiver com o vírus assintomática ou pegar o vírus, eu posso passar para essas pessoas? Se pegar, pode, mas o lance é o seguinte: você está tomando todos os cuidados devidos, né? Então a gente tem que partir do pressuposto que você não pegou. Tá. Existe sim a pessoa pré-sintomática que pode passar e a pessoa assintomática. A pré-sintomática, ela não teve o sintoma ainda, mas ela vai ter. Então não tem como a gente adivinhar, a gente só tem que olhar para trás. E a assintomática, às vezes, ela faz parte até daqueles 80% que passou muito bem, né? E não teve nenhum sintoma mais importante. E essa pode sim transmitir, né? Então ela pode fazer parte desse grupo de assintomático e transmitir. Mas a gente tem que partir do pressuposto de que ela está tomando todos esses cuidados e não está pegando. Então não tem como assim, uma pessoa espirrou na cabeça dela e aí ela chega em casa e o familiar dela pega do cabelo dela. Não. O familiar dela vai pegar dela, se ela tiver pego. Se ela continuar seguindo essas orientações, esses cuidados, a chance dela pegar é mínima. Tá? Eu não peguei, repito, não peguei e não passei para minhas filhas, para minha esposa até agora. Até agora, né? Agora, volto a dizer, mantendo o devido cuidado. E se por acaso começar a perceber sintoma, tentar manter um certo distanciamento dos familiares, mesmo convivendo na mesma casa, mas de repente num quarto isolado, até ver se realmente, se é só ela que de repente está saindo de casa, ver se realmente é algum sintoma importante para procurar o médico, para fazer o exame, né? Enquanto isso fica no quarto ali só ela e os outros ficam fora desse isolamento, digamos assim. E muitas vezes as pessoas que se cuidam realmente acabam não pegando e conseguem conviver em casa sem grandes problemas de passar ou não. Doutor Rodrigo, o Instagram já me avisou que nós temos mais 1 minuto e 45. Quero agradecer aqui, o nosso papo é sempre muito bom. Vamos fazer outros na correria do dia a dia. A gente acaba, ainda bem que você marcou, e eu também já marquei na minha agenda, e a gente conseguiu esse papo. Espero o próximo, que o próximo venha com boas notícias. E você que está aí na linha de frente, quando acontecer alguma coisa, se tiver uma novidade, só me chamar que a gente entra ao vivo aqui. Obrigada. Tá, joia. Quero agradecer mais uma vez. Pessoal, pode seguir aí. Tem sempre muitas orientações que eu faço o possível para deixar todo mundo muito bem orientado, informado, sem fake news, sem desastres, sem tragédias, com responsabilidade. Mas sim, vamos retomar a vida com responsabilidade, tá bom? Saúde, tá? Medicina preventiva, vamos cuidar direitinho. Tenha o seu médico de confiança. Obrigado por todo mundo estar vendo aí com a gente, tá bom? Pessoal que quiser seguir aí, Dr. Rodrigo, a gente está nessa caminhada aí há uns 5 meses. Ele está acompanhando os meus filhos que são asmáticos, está dando toda a atenção. Sigam aí o Dr. Rodrigo. Se tiver alguma dúvida, pode mandar lá que ele sempre responde. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente, doutor. Até mais. Esperando passar tudo isso aí para nossa pizza, hein? Vamos sim.
Até a próxima. Tchau, 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 gente. gente.